Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que interessa a você, cidadão, a você, servidor público. E hoje estaremos conversando com Guilherme Nascimento, que é presidente da CAPESP e da CCM do IANSP. Faremos um breve intervalo e voltaremos já já. Estamos de volta com o Cidadania e Serviço Público, programa da FESPESP. E hoje conversaremos aqui com o Guilherme Nascimento, que é da CAPESP e da CCM do IANSP. Tudo bem, Guilherme? Muito bem, estou contente de voltar aqui no Serviço Público de Cidadania. Prazer estar conversando aqui com você, Gaspar. E para começar aí para os nossos espectadores, o que é CAPESP e o que é CCM do IANSP? CAPESP é o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Reúne professores, principalmente? Principalmente professor, o pessoal da educação, né? É uma entidade fundada em 1979, já estão batendo quase 40 anos. E também estou na presidência da CCM-IANSP, a Comissão Consultiva Mista do IANSP, que é um colegiado de entidades... O IANSP, na verdade, é o nosso Hospital de Servidor Público Estadual, certo? Organização que mantém o Hospital do Servidor. O IANSP, ele mantém toda a saúde do funcionalismo público com o Hospital do Servidor Público, né, com os CEAMAS e toda a rede conveniada no interior e litoral e na capital também. Certo. Então ela é bem complexa. Muito. Cheia de problema. E como que é ser presidente da CCM-IANSP? É conviver com vários problemas ao mesmo tempo. Do estado todo, né? Do estado inteiro, porque o grande problema que nós temos, a grande aflição que nós passamos, é quando os nossos colegas tentam passar, buscam um atendimento médico, uma consulta médica, uma cirurgia, um procedimento, e muitas vezes não conseguem, né? Então essa angústia, essa aflição, essa tensão acaba vindo para todo mundo que milita dentro do IANSP, né? Porque você vê o colega sofrendo, tem um parente que está sofrendo e ele busca uma alternativa e muitas vezes não consegue. E isso é muito desgastante. E o carro-chefe é o Hospital do Servidor, né? De certa forma sim, ele consome praticamente metade do orçamento, né? E nós, quantos servidores nós temos que usam o hospital hoje? Olha, o IANSP ele congrega mais ou menos 1.300.000 vidas. É muita gente, né? 1.300.000 vidas, desde da criança recém-nascida, filho do servidor público, ao servidor público já aposentado, já idoso, ou... E até os agregados. Os agregados, que é pai, mãe, padrasto, madrasta do servidor público, normalmente com idades mais avançadas. Então, assim, tem que dar conta de atender todo esse leque de usuários, né? E os convênios que ele tem feito com laboratórios, com hospitais, tem funcionado bem? O problema, Gaspar, é assim, o dinheiro é muito curto, né? Porque para manter toda essa estrutura de hospital de servidor público, de rede conveniada, do CEAMAS, que são os ambulatórios próprios do IANSP pelo interior, e mais a rede de laboratórios de clínicos e de imagem, para manter tudo isso, conta-se praticamente só com os 2% da nossa contribuição. Do servidor? Do servidor público, né? E isso dá, por ano, né, o previsto para 2018 é de 1 bilhão. Né? E a necessidade não fica no 1 bilhão. Né? A necessidade mesmo seria nós entrarmos com 2%, e o governo do Estado de São Paulo entrar com outros 2%. Uma antiga reivindicação, né? Sim, é uma bandeira histórica da CCM-IANSP, né? E vocês estiveram agora recentemente com o governador do estado. Estivemos. O governador Márcio França. Esse assunto, o que ele diz a respeito dos 2%? Então, nós estivemos no dia 12 de junho, né, o último agora com o governador Márcio França. Foi toda a mesa coordenadora da CCM esteve presente
E mostramos, com dados, mostramos alguns números para o governador sobre as nossas reivindicações históricas, né? A questão dos 2% e o Conselho Administrativo, Fiscal, Paritário, Deliberativo. O governador, numa mudança de postura em relação aos governadores anteriores, pode-se dizer assim, não disse não. Né? Os governadores anteriores, eles diziam não, logo de cara. Não tem dinheiro, não vou fazer, não quero. O IANSP tem que conseguir trazer dinheiro e não o governo colocar dinheiro lá dentro. Ou o IANSP precisa terceirizar serviços. E o governador colocou de uma maneira que, assim, vamos estudar isso daí, precisamos estudar isso. Não colocou de uma maneira para esse ano, até por conta de orçamento, mas uma coisa que ele colocou na reunião, que também foi de uma certa forma surpreendente, Gaspar, quando nós colocamos para ele que no ano de 2017 faltou dinheiro para o IANSP, faltou tanto dinheiro que no último trimestre, Gaspar, cerca de 500 cirurgias foram suspensas por falta de material. No último trimestre, em outubro, novembro, dezembro, né, uma conta, sem muito exagero, uma conta modesta, cerca de 500 pessoas ficaram sem cirurgia, porque não tinha material no almoxarifado do hospital, do servidor público. Isso é preocupante. Oi? Muito preocupante. Muito. Porque a cada ano pode ir piorando, né? Sim. Nós ficamos no ano 2017, Gaspar, na média de 1.300 cirurgias ao mês. Não é? E nós fechamos em dezembro com 1.000. Novembro com 1.200 e pouquinho. Né? Então caiu, e com um pico de 1.400 em setembro. Então, assim, teve uma queda significativa e queda por falta de material. E falta de material porque o almoxarifado estava zerado. O almoxarifado zerou por falta de dinheiro e por falta de gestão, né? Lógico. Não tem como você zerar o almoxarifado de hospital chegar a esse ponto. Material básico, viu, Gaspar? Assim, quando a gente fala material básico, estamos falando de esparadrapo, gás, coisa do gênero. Não é material assim mais... remédio... de ponta, específico. Não, era material básico, né? Então, quando a gente colocou isso para o governador e levamos os números que apontavam esse gráfico mostrando a queda do número de cirurgias, ele se interessou pelo assunto, né? Pediu para ficar com os números. E o que ele colocou é o seguinte: olha, esse ano a gente tem que fechar sem dívida com o IANSP. O IANSP não vai poder virar dívida para 2019. Então, nos deixou assim, com uma certa esperança, né? Mas, estamos num período em que as coisas podem ser faladas com diversos motivos. A gente... gato escaldado tem vida de água fria. Verdade. Em período eleitoral, né? Vem as campanhas. O pessoal fala o que as pessoas querem ouvir. Esperamos que cumpram, né? Lógico. Mas a perspectiva, Gaspar, que foi diferente desse ano, foi essa mudança de postura, né? Quando nós também colocamos a questão do Conselho Administrativo, a necessidade de fiscalizar o dinheiro do IANSP, ele também... de administração e um conselho fiscal, que é o que se pretende numa reforma, né? Isso, né? Ele também se mostrou simpático, né? Ele se colocou de uma maneira assim, realmente precisa democratizar o IANSP. Essa estrutura, inclusive, já é utilizada na SPPrev, né? Que é a Previdência Estadual. Sim. E que as entidades conseguiram, na época, nas conversações com o governador, através do líder na Assembleia, na época, né? Modificar uma série de coisas e incluir esse Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que é paritário, né? Sim. Então, participa o governo e participam as entidades servidores. Isso realmente tem funcionado bem na SPPrev. E esperamos que no IANSP... É o que a gente usa como espelho para a gente, né? Porque a gente vive uma situação que é sui generis. Porque nós financiamos 80% do Instituto, né? O orçamento para 2018 do IANSP é de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão é nosso.
200 milhões é dinheiro do governo do Estado. Não é? Então, nós financiamos 80% desse instituto. Nós não escolhemos o superintendente, o que é uma coisa totalmente absurda. O governo coloca quem ele quiser na superintendência. Não há uma sabatina, não há ninguém para nada, é direto. Né? Direto. Não, a Assembleia não... Não. E nós não somos consultados para nada. Ninguém. Sequer somos chamados para que o superintendente mostre o seu plano de trabalho. Sequer isso é feito. Né? Assim, a representação do funcionalismo ela é totalmente ignorada. Oficial, né? Sabendo pelo diário oficial, exatamente, sabendo pelo diário oficial. Então a gente pediu também, a gente colocou dentro na reunião que essa situação precisa mudar. Verdade. Né? A gente colocou que nós queremos participar do processo de escolha do superintendente. Né? Algo ainda em aberto. Uma tríplice, né? Alguma coisa assim. Né? Queremos participar. O mínimo que a gente espera é que o superintendente mostre o seu plano de trabalho. O candidato a superintendente mostre o seu plano de trabalho para que a gente possa interferir, dar sugestão. Né? Não é uma questão de competir, mas é uma questão de participar, de dar possibilidades de administração, porque, como você colocou no início, Gaspar, tem um monte de problema, e quem vive esses problemas, muitas vezes não é o superintendente, é quem está querendo marcar a consulta, quem passa no Hospital do Servidor Público, quem usa o laboratório conveniado. Somos nós, enfim, somos nós que sabemos dos problemas. Né? Então, no mínimo, nós temos que passar esses problemas para a superintendência para que se tenha um projeto em comum. O que a gente não entende como correto, que a gente entende como não sendo correto, como sendo algo extremamente pernicioso mesmo, é você colocar alguém que não conhece o IANSP por dentro e põe alguém lá para administrar 1 bilhão e 200 milhões. Não é? Sendo que 1 bilhão é nosso. Esse é o ponto fundamental. 1 bilhão é nosso, 80% é nosso. E nós não conseguimos fiscalizar. A gente não consegue nem sugerir de uma maneira positiva, muito menos fiscalizar. Por isso o conselho do SPPrev nós usamos como espelho. Realmente mudaria o contorno, pelo menos teria algumas sugestões, teria algumas decisões que lógico traria. Agora, o projeto de reestruturação do IANSP deu algum passo à frente? O governo anterior, né, o governo do Alckmin, o governo do Serra, eles tinham um projeto chamado Novo IANSP, né, e que nós bloqueamos. Né? Então, aparentemente, o projeto daria um poder de fiscalização, daria o poder de deliberação, mas quando você analisa o projeto, ele não garante nada disso. Né? E ele dificulta algumas coisas. Então, desse jeito a gente não quer. Né? Desse jeito a gente não quer. E a gente conseguiu barrar. Né? Durante não foi nem para a Assembleia Legislativa. Ficou no anteprojeto. Ficou naquele limbo, aquela coisa. Uma minuta de projeto e não saiu. O que foi fruto de um esforço muito grande de toda a militância da CCM. Porque a ideia do governo era colocar aquilo ali em prática, vender serviço lá dentro, abrir porta para mais terceirização e não garantir nem o caráter deliberativo, nem o fiscal, muito menos o paritário. Então, realmente era um projeto que, quando ele apresentou, eu falei, nossa, até que enfim, né, vamos avançar. Na hora que a gente pega para estudar, não avança. Né? Então, a gente quer uma outra coisa a partir de agora. Agora, a CCM é uma organização das entidades, né, associações e sindicatos. Isso. Né, que elege a sua mesa a cada 2 anos. Isso. Né? E ela é muito importante na estrutura do IANSP. Qual é o trabalho efetivo da CCM? E vocês fazem uma reunião mensal, né? E um congresso anual, alguma coisa assim, né? Então, qual é realmente a importância da CCM para o servidor? Olha, nós temos essa plenária mensal. Esse é o seu primeiro mandato, né? Eu assumi em janeiro do ano passado. Né,
substituição ao Silvio Miceli, né, que também é companheiro nosso aqui da federação, e que permitiu que as bandeiras da CCM fizessem parte do dia a dia do funcionalismo, né? A questão dos 2% e o do Conselho. Teve um mandato, alguns mandatos extremamente importantes para a luta do funcionalismo, né? Mas a nossa estrutura de trabalho, o nosso modus operandi é assim: nós temos a nossa plenária estadual, nós temos a mesa, né, com as coordenações, né? Então são 3 membros da mesa, um presidente e 2 vices, 2 coordenadores por região, 2 no litoral, 2 no interior, 2 na capital, 2 na Grande São Paulo, 16 comissões regionais, né, espalhadas pelo estado de São Paulo inteiro, e cada regional tem as suas comissões municipais. Certo. Né? Então é a maneira que a gente viu para capilarizar a luta em prol do IANSP, né, em prol da nossa saúde. Dentro dessa estrutura, nós temos alguns momentos, né? O momento importante, como você falou, é o encontro estadual que é feito no segundo semestre. Esse ano nós vamos fazer em agosto, por conta do calendário, né? Normalmente nós fazemos em outubro, novembro, mas esse ano nós vamos antecipar para agosto. Nós sempre fazemos uma audiência pública, né? Pelo IANSP, normalmente a gente faz junto com a Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, que é deputado, isso, que é mantida hoje na presidência o deputado Marcos Martins, né? Esse ano nós já fizemos essa audiência pública, dentro do Hospital do Servidor Público, num auditório novo. Nós colocamos cerca de 400 pessoas, Gaspar, na audiência. Foi assim um grande impacto, um grande sucesso essa audiência, até por conta do momento que nós estávamos passando ali em março, não é? Que era um período de mudança da superintendência. O superintendente anterior estava saindo, estava respondendo um processo do Ministério Público, né? O Ministério Público abriu uma ação de improbidade administrativa em cima do superintendente anterior. Então, a gente estava num momento bem turbulento, né? E nós colocamos 400 pessoas na audiência pública. Nós sempre temos também... Nós participamos das audiências de orçamento, né? E todo ano nós fazemos isso, né? E esse ano não foi diferente, estivemos presentes nas audiências de orçamento. Temos um dia estadual de luta em defesa do IANSP, que por conta do calendário, normalmente a gente faz ainda no primeiro semestre, mas esse ano provavelmente vai ficar para o segundo semestre. E ainda devemos ter mais uma audiência pública esse ano, na Assembleia Legislativa. Agora, na Assembleia Legislativa, por iniciativa de alguns parlamentares que veem a importância do IANSP e veem que alguns problemas não são solucionados. Então, a gente está conversando para a gente viabilizar mais uma audiência pública na Assembleia. E audiências públicas, Gaspar, nós fazemos pelo Estado inteiro. Né? Semana passada mesmo tive uma audiência pública em Sorocaba, muito concorrida, onde os problemas da região foram colocados. A gente participa de audiência na Baixada, no ABC, pelo interior inteiro. Então, essa é a estrutura de funcionamento do IANSP, né? da CCM IANSP. Né? Isso é muito bom saber que os servidores estão organizados nesse sentido, né? Sim. Isso é muito bom. Uma coisa, Guilherme, que está preocupando muito, e eu tenho certeza que para vocês também, essa legislação nova aí de planos de saúde. Essa questão da coparticipação. Isso não pode piorar também para a questão do IANSP, por exemplo, muito servidor que não vai conseguir mais se manter, ou seja, vai aumentar ainda mais o público do servidor? Essa é uma tendência, Gaspar, que a gente já percebe nos últimos anos, né? Com a economia caótica, como a gente tem vivido principalmente nos últimos 2 anos, muita gente migrou, né, do seu plano privado voltando para o IANSP. Além da questão econômica geral, a gente não pode esquecer que a gente viveu 4 anos de arroxo salarial. Né? O governo do Estado de São Paulo passou 4 anos sem dar um reajuste, por exemplo, o pessoal do Poder Executivo. Né? Principalmente. Porque o Poder Legislativo e o Judiciário tem uma certa independência, tem um orçamento próprio, né? Então ainda conseguiu alguma coisa. Mas o pessoal do Poder Executivo, e aí a gente coloca
150 mil professores, uns 40 mil da saúde e outras áreas, né? Onde você vai ter um impacto muito grande. Né? Esse impacto de falta de dinheiro é muito grande. Então, muitas pessoas, aquelas pessoas que usavam o plano de saúde, acabaram voltando para o IANSP, o que já estava... Não deixa de pagar o IANSP. Não, mas não usavam, né? Exatamente. O que ajuda, inclusive, a controlar. A dar um desafogo, né? Mas quando você coloca todo mundo para dentro novamente, né? Aí você vai... os problemas vão pode ter milhares de pessoas aí voltando. Né? Os problemas vão aumentando. E pode ser que isso aumente ainda mais. Né? Ainda mais. Daí a necessidade de a gente ter esse diálogo com o governo do Estado de São Paulo para viabilizar a questão dos 10%. Bom, essa primeira conversa aqui foi muito boa, Guilherme. Mas vai ter continuidade, que no próximo bloco nós teremos as reflexões da semana. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público, programa da FESPESP. E hoje conversando aqui com o Guilherme Nascimento, professor Guilherme Nascimento, que é presidente da CAPESP e da CCM do IASP. E até agora não falei nada sobre o professor, né? Então o assunto que nós colocaremos em reflexão justamente é aquilo que você mais conhece, educação. Guilherme, o tema é a importância da educação para o crescimento de uma nação. Como é que nós ficamos? Então, Gaspar, a gente está vivendo um momento muito estranho, né? A gente tem por aí uma reforma de ensino médio que é extremamente preocupante, né? E qualquer país, né, ele precisa investir em educação, investir em tecnologia, né? Então, assim, eu vejo com muita angústia essa questão da reforma do ensino médio. Eu sou professor de Química, tá? E não por ser professor de Química, mas quando a gente vê hoje uma sociedade que usa tanta tecnologia, né, que usa tanto petróleo, né, o petróleo que é causa de tantas intervenções internacionais nos países, a gente vê quanto é importante você ter um ensino médio, um ensino voltado ao crescimento do país. E quando você tem hoje, né, o corte, a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras, o pré-sal queria financiar a educação. Onde você tem hoje o desmonte das universidades públicas, onde você tem hoje o caos da escola pública no estado de São Paulo, né? Fruto aí de 20 anos de um equívoco gigantesco dentro do estado de São Paulo, né? E mais ainda agora, essa reforma de ensino médio é algo é extremamente preocupante. A gente precisa, eu entendo que a nação precisa de um projeto mais generoso na educação, não é? Um projeto onde o pensamento na área tecnológica seja valorizado, como o pensamento nas humanidades também sejam valorizados, assim como as artes, né? E isso a gente não vê hoje, né, acontecendo. Eu acho que a coisa até mais profunda, né? A gente hoje percebe que o próprio ensino básico deixa muito a desejar, né? A gente vê saindo das escolas pessoas que não sabem ler, né? Pessoas que não sabem fazer uma conta aritmética, aquilo que é simples, né? Que na nossa época, eu estudava em escola pública, né? Você saía de lá fazendo uma série de exercícios que hoje eu não sei o que acontece, não sei qual é o espírito que eles implantaram na educação, que parece que não interessa ensinar muito. Será que é isso mesmo? Não há um interesse do governo? Eu acho que é um tipo... São visões muito distintas da educação. Hoje você tem uma coisa que muitas vezes me deixava muito angustiado. A gente ia para aquelas reuniões do planejamento, e aí a gente ouvia o seguinte: olha, o aluno tem que ser capaz de ler um manual.
não é? Manual de funcionamento de uma máquina de lavar. Eu acho que o aluno tem que saber ler o manual da máquina de lavar e muito mais do que aquilo. Lógico. Não é? Ele é um livro, Não é Ele lógico. Né? Ele não pode ser treinado para ler o manual de funcionamento de uma máquina de lavar, do funcionamento de um celular ou qualquer outra coisa assim. Ele tem que ler um livro. Eu me lembro muito que no antigo ginásio a gente tinha muita aula de interpretação de texto, né? Mostrar que a gente entendeu o texto. Não sei hoje se existe isso. Olha, existe, né? Os professores tentam, né? Porque não é só a questão do conteúdo. O conteúdo, ele já há críticas que devem ser feitas, mas além disso, é a questão da jornada de trabalho, das condições de trabalho. Então, quando você trabalha hoje com 40 adolescentes dentro da sala de aula, né, na mesma disposição de carteiras que você estudou, que eu estudei, igualzinho, não muda nada. Você entra hoje numa escola, né, é a mesma escola dos anos 60, igualzinho. A única diferença é que hoje tem grade na escola. E que antigamente não tinha. Os pátios, nossas escolas eram grandes, né, com espaço no pátio para a gente poder circular, né, e hoje as escolas são gradeadas, né, são prisões. Reflexo da nossa situação. Para adolescente. E isso reflete numa série de problemas. Então, se você coloca um ambiente ruim, né, uma estrutura física ruim, uma arquitetura ruim, condições de trabalho péssimas para o professor e um conteúdo que não diz respeito à realidade do aluno, você cria o caldeirão do caos. Não é? O resultado é o aluno mal formado, é o professor doente, não é? E é a ausência de interesse de novos profissionais ingressarem na área. Como estamos aí às vésperas das eleições, esperamos que os novos governantes pensem assim, né, Guilherme? Bom, estamos finalizando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Agradeço aí a presença do Guilherme, professor Guilherme, e até o próximo programa.